Olá pessoal, sejam bem-vindos ao treinamento de CorelDRAW X5. Meu nome é Sancler e serei o seu instrutor no decorrer das aulas. Então vamos abrir o CorelDRAW, menu iniciar, todos os programas, CorelDRAW Graphics Suite, CorelDRAW X5. Bom, o que é o CorelDRAW? O CorelDRAW ele é um software que foi desenvolvido pela empresa Corel Corporation para a criação de imagens vetoriais. Uma imagem vetorial, diferente de uma imagem bitmap, ela não há perda de qualidade, ok? Quando você aproxima bastante uma imagem bitmap, fica mais visível o pixel. O pixel é a menor unidade de uma imagem, menor unidade de medida de uma imagem, que é um quadrado, certo? Então, aproximar demais uma imagem bitmap é possível ver esses pixels, diferente de uma imagem vetorial. Por quê? Uma imagem vetorial ela foi matematicamente desenvolvida para que isso não aconteça, para que não haja perda de qualidade, ok? Então, em cima disso, nós vamos aprender a criar logotipos, criar um cartão de visita, fazer vetores, né, que é o foco do CorelDRAW, ok? Essas opções aqui, ela é de acordo com a caixa de início rápido, que é essa tela de boas-vindas aqui. Nós temos várias opções dentro dessa tela de boas-vindas. O início rápido, o que há de novo no CorelDRAW X5, ferramentas de aprendizagem, galeria, para você ver o que pode ser feito com o CorelDRAW, ok? Atualizações. Ao clicar em qualquer uma dessas abas, você pode tornar essa a tela de boas-vindas padrão. E você pode marcar se você quer que apareça essa tela de boas-vindas ou não. Então vamos deixar o início rápido aqui, vamos criar um novo documento em branco. Aqui são as configurações da nossa página. Por exemplo, aqui no nome vai ser o nome do documento, ok? Então vou colocar aqui treinamento de CorelDRAW 1. O tamanho da folha vou deixar A4 mesmo, poderia ser escolhido qualquer tipo de folha. A largura e a altura da sua página, que no caso uma largura e a altura de uma página A4 é desse tamanho. Aqui nós temos a opção da unidade de medida, se é polegadas, milímetros, pontos, pixels, entre outros. Nesse caso, vamos marcar a opção centímetros, que vai ser o foco dessa aula, nós vamos trabalhar com centímetros. O modo de cor, nós temos CMYK e RGB. RGB é sempre voltado para a visualização da tela, ou seja, no computador. CMYK é o padrão de cores usado para impressão. Então, sempre que você for trabalhar com impressão, o melhor padrão de cores é CMYK. Quando for só para visualização, o melhor padrão de cores é RGB, ok? Resolução da imagem, ou seja, da renderização da imagem, nós vamos deixar 300 dpi mesmo. O modo de visualização vamos deixar aprimorado e vamos dar um OK. Percebam que essa interface do CorelDRAW segue o seguinte padrão: barra de títulos, certo? Onde contém o nome do programa, traço o nome do arquivo, aqui o nome do arquivo em que nós acabamos de colocar lá na caixa de configuração de documento, treinamento de CorelDRAW. Abaixo nós temos a barra de menu, certo? Menu arquivo, menu editar, menu exibir, menu layout, menu organizar, menu efeitos, menu bitmaps, menu texto, menu tabela, menu ferramentas, menu janela e menu ajuda. Então, quando eu disser, por exemplo, vai no menu organizar formato, então vocês já sabem que menu é aqui, ok? Abaixo nós temos a barra de ferramentas padrão, onde contém alguns atalhos de ferramentas mais usadas, de recursos também mais usados, como por exemplo, criar um novo documento, abrir um documento já existente, salvar, imprimir, que poupa o tempo de vir no menu arquivo, salvar, ou salvar como, ou abrir, ok? Continuando, nós temos aqui as opções para recortar, copiar, colar, desfazer, avançar,
temos importar, exportar, telas de boas-vindas. Essa opção aqui é bastante importante. Por exemplo, nós podemos organizar o zoom dessa página aqui simplesmente girando o screw do mouse. O screw do mouse, para quem não sabe, é aquela bolinha que fica no mouse para você rodar, para você girar para frente ou para trás. Então, girando essa roda do mouse, o screw do mouse, nós temos esse controle de aproximação da página. E aí, por exemplo, nós estamos fazendo algum objeto e sem querer você aproximou demais. Como fazer para voltar a folha certinho como estava? Nós vamos vir aqui em nível de zoom e colocar para altura, que aí ele pega a altura correta da folha. Ok? Então sempre que se perdeu, dá um clique aqui para a altura. Ok? Aqui são opções de alinhamentos, tá? Que nós vamos ver isso mais para frente. Abaixo nós temos aqui a barra de propriedades, também muitíssimo importante vocês saberem para que serve a barra de propriedades. A barra de propriedades nada mais é que as propriedades das ferramentas selecionadas na barra de ferramenta. Essa aqui é a barra de ferramentas. Então, por exemplo, se eu pego a ferramenta seleção, eu tenho as propriedades da minha página. Percebam, página 4, largura, altura, qual é a orientação da página, se é retrato ou paisagem, qual a unidade de medida que está sendo trabalhado, qual o deslocamento, ok? Se eu dar um clique aqui na ferramenta cortar, percebam que aparece aqui as propriedades da ferramenta cortar, a mesma coisa com a ferramenta mão livre, a mesma coisa com retângulo, correto? Então qualquer ferramenta que você clicar, ela tem a propriedade dela exibida aqui na barra de propriedades. Quando tiver uma setinha na diagonal direita, inferior direita, vocês devem saber que existe o menu desdobrável. Para abrir esse menu desdobrável é só clicar e segurar o mouse, segurar o clique, ok? Então clicou, segurou o clique e vai abrir. Se você manter pressionado e passar para baixo, ele automaticamente abre os outros, ok? Abaixo, aqui nós temos o painel de navegação entre páginas, ou seja, dentro de um arquivo do CorelDRAW nós podemos criar quantas páginas forem necessárias, clicando nessa opção mais aqui, esse mais. Caso queira excluir, botão direito em cima da página, excluir página, ok? Para renomear, também é só clicar em renomear página e assim por diante. Abaixo nós temos a coordenada do objeto do mouse. Ao passar o mouse, percebam que vai aparecendo as coordenadas aqui do mouse, certo? A posição do cursor do mouse. E aqui ele mostra as propriedades do documento, qual o perfil de cor que está sendo usado, se é propriedades de RGB, se é propriedades de CMYK, quais são os tons que está sendo usado, ok? Ao lado direito nós temos aqui o preenchimento que está sendo usado, que é essa lata de tinta. Por exemplo, se eu der um clique aqui na paleta de cores, na cor preta, como não tem nenhum objeto, não cliquei em nenhum objeto, nem criei nenhum objeto aqui na tela, então ele vai me perguntar se eu quero que essa cor seja padrão para todas. Ou seja, se ela vai ser padrão para um gráfico, ou seja, para qualquer objeto que eu criar aqui, para um texto artístico ou para um texto de parágrafo. Nesse caso, se eu desse um clique em OK, qualquer objeto que eu fosse criar, ele já ia como padrão a cor preta. Então vamos ver, dei um OK, vou dar um clique na ferramenta retângulo e criar um retângulo aqui. Percebam que ele já cria com a cor preta, ele aparece a propriedade da cor aqui, cor preta de preenchimento e cor preta cor de contorno. Se eu quisesse modificar a cor desse contorno, é só clicar com o botão direito do mouse em cima de qualquer cor. Abaixo aqui nós temos essas opções para visualizar mais cores dessa paleta, ok? Então se não estiver aparecendo no seu, e caso
no seu CorelDRAW não esteja aparecendo essa paleta de cores, é simples. Vocês vão no menu Janela, Paleta de Cores, marcar a opção Paleta Padrão ou Paleta Semic Padrão, ok? Então, voltando, se eu der um clique com o botão direito do mouse, eu mudo o contorno. Percebam, eu estou dando um zoom aqui, percebam que ao clicar com o botão direito do mouse, eu estou modificando a cor de contorno. Se eu der um clique com o botão esquerdo do mouse, eu estou mudando a cor de preenchimento, ok? Então, se vocês olharem aqui, ó, cor de preenchimento, branco, cor de contorno, é esse cor chegando para o marrom, ok? E aqui são as propriedades, semic é ciano, magenta, amarelo e preto. Em inglês é ciano, magenta, yellow e key. Key que significa a cor preta, ok? Então eu vou dar um clique fora aqui da página, vou dar um clique com o botão esquerdo mesmo, botão normal, no X, vou dizer que não quero nenhuma cor de preenchimento padrão, vou dar um clique aqui na ferramenta que eu criei, no retângulo que eu criei, e apertar Delete do teclado, ok?